tudo bem com vocês? A tia hoje vai estar falando sobre o primeiro reinado da nossa aula de história. Vocês lembram que a tia, nas últimas aulas de história do bimestre passado, a tia falou, né, que o Dom Pedro ele declarou a independência do Brasil, se desligando de Portugal? Então, depois disso, o que aconteceu? O Dom Pedro I, ele reinou por mais ou menos 9 anos, né? E esses 9 anos foi de intensa turbulência, né, na política do Brasil. Porque foram definidas várias características do país e quem ia ou não ficar no poder. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, primeiro reinado. Foi chamado de primeiro reinado o período que Dom Pedro governou o Brasil. Com a separação de Portugal, o Brasil passou a ter leis e administração próprias e a controlar o comércio com os outros países. Por quê? O Brasil não era dependente de Portugal? Então, depois que Dom Pedro proclamou essa independência, o Brasil passou a andar sozinho, não dependia de mais nenhum país para resolver nada. Mas isso não modificou muito a vida da maioria dos escravizados e das pessoas livres e pobres. Como sempre, né, os pobres são os menos favorecidos. Continua, isso acontece hoje em dia e antigamente também era da mesma forma. A fim de elaborar a primeira Constituição brasileira, Constituição foram leis que foram criadas, tá? Foi reunida uma Assembleia Constituinte. Dom Pedro I não aprovou o projeto proposto pela Assembleia, pois segundo a Constituição elaborada pelos brasileiros, ele não poderia exercer um poder absoluto, né? Aquela documentação não podia seguir só o que estava ali naquela documentação. Então, dissolveu a Assembleia, expulsou e prendeu alguns dos seus participantes. Em 1824, uma Constituição imposta por Dom Pedro foi outorgada. O que é outorgada? Foi permitida por Dom Pedro I. Vamos lá. Sem qualquer discussão com os representantes das províncias. Essa carta dava plenos poderes ao imperador e estabelecia que apenas os grandes proprietários podiam participar da política. Esses grandes proprietários eram quem? Quem tinha o poder aquisitivo, que tinha mais dinheiro. Só esses que podiam participar. Então, em consequência disso, o que acontecia? Os pobres sempre ficavam sem os seus direitos. Dom Pedro I exerceu o poder imperial. A primeira Constituição brasileira, né, outorgada, aqui a palavrinha novamente, permitida, né, por Dom Pedro I, estabeleceu que o voto era aberto e exercido apenas por homens maiores de 25 anos com alto poder aquisitivos. Além disso, estabeleceu 4 poderes. Lembra que antes só podiam participar, né, da Assembleia, né, da votação, quem fosse só quem tinha um poder aquisitivo alto na política. Então isso foi aberto para outras pessoas participarem também. E entre eles estava o poder executivo, formado pelo imperador e seus ministros, poder legislativo, formado por deputados e senadores, poder judiciário, composto pelos juízes, né, que esses juízes eram também escolhidos pelos imperadores, e poder moderador, que controlava os outros 3 poderes e era exercido pelo imperador. Dom Pedro I queria impor a sua autoridade. Com isso, acabou perdendo o apoio de várias camadas da população, né? Porque nem todos queriam seguir aquilo que Dom Pedro I falava. Então, o que aconteceu? Como ele não obedeceu, né, aquilo que eles tinham proposto para ele, então acabaram se desvinculando dele. Uma revolta aconteceu em Pernambuco. Em 1824, ocorreu em Pernambuco a Confederação do Equador, uma revolução que pretendia transformar Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba numa república independente. Dom Pedro I dominou a revolução e vários revoltosos foram presos. Manuel Paz de Andrade, um dos líderes, refugiou-se no navio inglês. Frei Caneca, outro líder, foi preso e condenado à morte. Dom Pedro I deixou seu filho no poder, né? O que ele fez? Ele voltou para a Europa e deixou seu filho no poder.
No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara. O que abdicou? Ele deixou, ele não quis mais, né, ser o rei. Então ele deixou para o seu filho. Só que seu filho, na época, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então ele não podia, né, estar à frente do governo aqui de Portugal. Então Dom Pedro I foi para Portugal e deixou seu filho. Com a sua abdicação, terminou o primeiro reinado. Pedro de Alcântara, no entanto, só poderia governar o país quando completasse 18 anos. Então, esse tempo de 5 anos, né, até ele completar 18 anos, não tinha, né, ninguém para governar. Né? Eles deixou outras pessoas que cuidavam, né, que tomavam a frente. Essa frente era tomada porque o filho de Dom Pedro só tinha 5 anos, então tinha outras pessoas para responder por ele, porque o Dom Pedro I não estava mais aqui, tinha voltado para Portugal. Com a sua abdicação terminou o primeiro reinado, então não existiu, né, como Dom Pedro I não estava mais aqui. O seu filho tinha apenas 5 anos, né, ele não podia tomar a frente do reinado, então acabou terminando o primeiro reinado. Pedro de Alcântara, no entanto, só poderia governar o país quando completasse 18 anos. O Brasil, então, passou a ser governado pelos regentes. Esses regentes é aqueles que ficaram à frente, né? As elites brasileiras acreditavam que seria mais fácil dominar o príncipe regente do que do seu pai, né? Era mais fácil eles trabalharem com uma criança, né, vamos se dizer assim, do que com o pai, que era mais experiente, né, que trazia uma bagagem maior, que ainda tinha interesse em Portugal. Então ele deixou aqui o Brasil, né, Dom Pedro I, voltou para Portugal, porque o interesse maior dele estava lá em Portugal, deixou seu filho aqui, que era menor de idade, não podia reger, né, o Brasil, então ficaram outros políticos por trás disso. E assim acabou, né, terminou o primeiro reinado. No próximo capítulo, na nossa próxima aula, a gente vai estar falando do segundo reinado. O que aconteceu depois disso aqui tudo? Tá bom? Beijos e até a próxima aula.